Nessa história, o protagonista é o Lee Hao-ran, um cara comum. Quando ele tinha uns 6 anos, os pais dele morreram numa batalha entre humanos evoluídos e feras mutantes. Desde então, ele e a irmã ficaram pulando de parente em parente, crescendo num ambiente frio e bem complicado. Mas como desgraça pouca é bobagem, veio mais uma bomba, a tal da doença mutante. Essa doença é causada pelas feras mutantes e atinge quem não consegue lidar com a energia desses seres de outra dimensão. A pessoa vai sendo corrompida aos poucos, fica paralisada e no fim das contas acaba morrendo. Esse processo pode durar de uns 3 a 5 dias, ou se arrastar por uns 7, 8 anos. Mas no fim das contas o resultado é sempre o mesmo, ninguém sobrevive. Quando o Hao-ran descobriu que estava com essa doença, perdeu completamente as esperanças. Mas por causa da irmã e para cumprir o último pedido da mãe, ele decidiu continuar firme, mesmo sem vontade de viver. Uns dias depois, nos arredores da cidade Jota, o líder da equipe estava passando as instruções da missão. Ele contou que uns dias antes, surgiram relatos de dezenas de feras mutantes de nível 1 atacando os moradores por ali. A missão deles era entrar nos ninhos dessas feras e acabar com todas. Aí o Chen Zijian, que tinha os poderes de raio e vento, e ainda por cima uma evolução de aço sinistra, falou que essas feras de nível 1 não representavam ameaça nenhuma pro time. Se todo mundo seguisse as ordens dele direitinho, a missão ia ser tranquila. Antes de partir, ele perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Como ninguém falou nada, decidiram sair na hora. Mas antes de todo mundo ir, o Zijian chamou o Hao-ran de canto e lembrou que ele era o único da equipe que não tinha evoluído. Queria saber se o Hao-ran entendia qual era a responsabilidade dele como carregador do time. Hao-ran respondeu na lata que sim, enquanto carregava uma mochila maior que ele. Ele sabia que, sendo um humano comum, a única forma de entrar numa equipe de caça era como carregador, não era pra lutar. Só seguir o grupo, garantir que os suprimentos estavam seguros e depois da luta recolher os materiais valiosos das feras. Garantiu pro Zijian que não era a primeira vez dele, então não tinha motivo pra preocupação. Logo depois, Zijian e os outros caçadores já estavam metendo espada e poder nas feras, detonando tudo. O Hao-ran ficou aliviado, achando que a caçada estava indo bem e que logo tudo ia acabar. Mais uma vez deu pra perceber a diferença absurda entre humanos comuns e os evoluídos. Mas aí, do nada, o chão tremeu com força. E ele sabia que uma fera de nível 1 não causava aquele tipo de tremor. Tinha alguma coisa muito mais perigosa por perto. De repente, uma criatura saiu do subsolo. Era uma fera mutante de nível 5, a Cobra Titã. Os caçadores ficaram travados de medo, lembrando das cenas assustadoras que já tinham visto na TV. Um deles, gaguejando, falou que os relatórios só falavam de feras de nível 1 e que aquilo estava muito além do que eles podiam enfrentar. Gritou mandando todo mundo correr, senão iam morrer ali mesmo. Uma das caçadoras estava tão apavorada que quase ficou paralisada, mas o grito fez ela voltar ao normal e sair correndo com tudo. A cobra soltou um chiado alto quando viu eles fugindo e foi atrás. A galera logo percebeu que fugir a pé era impossível, a fera era rápida demais. Precisavam de uma distração, alguma coisa que servisse de isca. Eles sabiam que cobras normalmente param de perseguir quando tem algo para comer. Foi aí que o Zijian, na maior frieza, falou que eles já tinham uma isca. Antes do Hao-ran entender o que estava rolando, o Zijian apareceu na frente dele. Sem dizer nada, deu uma facada nele, deixando o Hao-ran em choque, sem entender nada. Ele ainda conseguiu perguntar o que aquilo significava, mas o Zijian só segurou ele pelo pescoço, apertando. Zijian explicou que o Hao-ran era o único do grupo que não sabia lutar, o mais fraco de todos. Por isso, era a melhor opção de isca. E ainda falou que tinha lido o relatório dele, sabia da doença mutante e que ele não tinha muito tempo de vida mesmo. Então, que servisse para alguma coisa antes de morrer. Com isso, o Zijian jogou o Hao-ran na direção da Cobra Titã, gritando que a culpa era dele por ser tão fraco. O Hao-ran caiu no chão com tudo. A pancada fez a cobra prestar atenção nele. Ele ficou ali, tossindo de dor, enquanto a cobra chegava mais perto, abrindo aquelas mandíbulas gigantes para engolir ele. Naquele momento, o Hao-ran cerrou os dentes, se perguntando se aquele seria o fim. Aí lembrou da mãe dele, que tinha sido esfaqueada na barriga durante aquela batalha que tirou a vida dela. Ela tinha dito que não podia mais cuidar deles, e fez ele prometer que ia proteger a irmã e sobreviver, custasse o que custasse. Do nada, um círculo mágico apareceu embaixo do Hao-ran, brilhando com uma luz estranha e surreal. Antes mesmo dele conseguir entender o que estava rolando, foi sugado por aquele círculo e teleportado para um lugar totalmente diferente. Quando percebeu, estava de pé num palco enorme, cercado por um monte de figuras estranhas. E o mais doido, ele não estava mais machucado. O corpo dele estava perfeito, como se nada tivesse acontecido. E ainda por cima, vestia uma roupa super chique. Ele ficou sem saber o que pensar. Que lugar era aquele?
por que ele estava ali, vivo, ao invés de ter virado comida de cobra? Será que tinha a ver com aquela luz vermelha que ele viu antes de morrer? Mas aí os gritos animados da galera ao redor cortaram os pensamentos dele. Todo mundo apontando e gritando que ele era um homem e que a Nico tinha conseguido invocar ele. Ele olhou em volta e percebeu que estavam cercados por demônios, todos com um brilho nos olhos, tipo empolgados demais. As demônias, principalmente, estavam quase surtando com a presença dele, cheias de sangue nos olhos, tipo animadas até demais. Elas ficaram comentando sobre a aura mágica absurda que ele estava emanando, cochichando entre si que ia ser divertido brincar com ele. O Howran só encarava tudo sem entender nada. Onde é que ele tinha ido parar? E por que tinha tanta sucubo em volta dele? Foi então que um painel apareceu do lado dele, mostrando o status de jogador. Lá dizia que agora ele era um deus demônio do sangue, um vampiro, no nível 1, com todos os atributos em 10. Ele ficou pensando se só ele via aquilo ou se os outros também conseguiam ver. Nem deu tempo de pensar muito. Uma figura se aproximou e se apresentou. Era a Nico, a responsável por usar aquele círculo de invocação antigo para trazer ele ali. Ela contou que quando ativou o ritual, o céu e a terra balançaram, e uma magia absurda surgiu do nada, deixando todo mundo apavorado. Mas ela acreditava que tamanha bagunça só podia significar uma coisa: ele era extremamente poderoso. Aí, sem pestanejar, jurou lealdade total a ele, prometendo nunca trair sua confiança. Logo em seguida, uma notificação apareceu, avisando que ele tinha ganhado sua primeira seguidora. Howran ficou surpreso com a notificação, que apareceu assim que a Nico terminou de falar. Ele clicou no painel e viu os detalhes sobre ela. 18 anos, ou seja, já estava na idade legal. Queria ficar mais forte e sentia uma admiração natural por quem era poderoso. O nível de afinidade dela com ele estava em 88%. O painel também explicou que se a afinidade chegasse a 100%, ela podia ser adicionada ao harém dele, e com isso, uma recompensa misteriosa seria liberada. Foi aí que o Howran entendeu de vez o que tinha rolado. Ele tinha renascido, graças àquele poder estranho que apareceu antes da morte. E agora tinha o sistema do deus demônio do sangue, um poder muito acima dos evoluídos. Agora ele tinha como buscar vingança. De repente, a Nico se aproximou dele, perguntando por que ele estava com essa cara de empolgado e tocando o ar. Quis saber se ele estava se sentindo desconfortável depois de dormir tanto tempo, e se queria dar uma alongada. Howran respondeu que sim, queria se mexer um pouco, o que deixou a Nico toda animada. Ela sugeriu, bem empolgada, que se ele precisasse tocar em alguma coisa, podia tocar no corpo dela mesmo, porque para ela seria uma honra ajudar ele a relaxar. Aí começou a soltar as fitas do sutiã, e ainda completou dizendo que, mesmo sendo a primeira vez dela, ia dar o melhor pra agradar. Mas que porra que essa menina tá fazendo? Vou acabar desmonetizado assim. Nesse instante, as outras súcubos começaram a gritar com a Nico, dizendo que esse tipo de coisa devia ser deixado com elas, já que os corpos delas eram mais experientes e sabiam como agradar melhor. O Howran, desesperado, gritou pra Nico parar, dizendo que não queria se aproveitar dela de jeito nenhum. Ainda perguntou se todas as súcubos eram assim tão empolgadas. Só que, antes de continuar, o painel avisou que a afinidade da Nico tinha caído para 85%. A Nico olhou para ele toda tristinha, perguntando se o corpo dela não agradava. Aí o Howran percebeu que tinha vacilado. A afinidade era claramente um ponto-chave nesse sistema. E se ele queria usar esse poder para se vingar, precisava aumentar esse número com os seguidores dele. Rapidamente foi até a Nico e explicou que ela tinha entendido errado. Disse que ela era linda e que todas elas também eram, que nunca tinha visto mulheres tão especiais assim. A Nico ficou toda tímida com as palavras dele, dizendo que se ele continuasse falando desse jeito, ela ia acabar ficando sem graça. O painel logo mostrou que a afinidade dela tinha subido para 90%. Aí o Howran contou para ela que tinha acabado de ser invocado e ainda estava se adaptando. O que ele precisava mesmo agora era de energia para recuperar as forças. Nico então explicou que, como deus demônio do sangue, ele podia recuperar energia bebendo sangue. E sem pensar duas vezes, inclinou o pescoço, oferecendo para ele beber à vontade, dizendo que seria uma honra ter o sangue dela correndo dentro dele. Howran sentiu uma sensação estranha de euforia, enquanto encarava o pescoço da Nico. Ele se perguntava o que estava rolando com ele, de onde vinha aquela ansiedade tão forte. Será que era o instinto natural do sangue vampiro dele? Sem conseguir se controlar, foi se aproximando, e os caninos afiados brilharam quando ele mordeu o pescoço dela. Nico gritou, mas não era um grito de dor, e sim algo meio prazeroso. Mas que porra é essa expressão no rosto dela? Nico sentiu uma conexão profunda com o mestre dela, e a afinidade subiu para 92%. O sistema parabenizou ele por desbloquear uma nova habilidade, fusão de sangue. Também avisou que a força dele aumentou em um ponto.
Haoran limpou o sangue da boca e confirmou que a habilidade funcionava. Clicou no painel para saber mais e descobriu que a fusão de sangue era uma habilidade passiva que dava um ponto de atributo aleatório toda vez que ele absorvesse o sangue de carne e osso de uma mulher, mas só funcionava uma vez com cada alvo. Ele ficou empolgado. Aquilo ali era uma habilidade que dava atributos sem precisar subir de nível. Mesmo sendo aleatório, ele percebeu que com alvos suficientes dava para acumular muitos pontos. Aquilo tornava a habilidade extremamente poderosa. Chamou a Nico e avisou que precisava de mais sangue. Ela, mesmo tremendo, se aproximou toda animada, dizendo que eles podiam continuar e que ele podia beber dela o quanto quisesse. Mas Haoran explicou que não, que ele precisava de sangue de outras mulheres também. Quanto mais, melhor. Ele olhou para a multidão de súcubos ali embaixo, todas visivelmente animadas, se perguntando se aquilo era algum tipo de novo jogo. Perguntou em voz alta se alguma delas tinha problema em subir lá junto. Todas aceitaram na maior empolgação. Logo depois, Haoran já estava no meio de várias súcubos, bebendo o sangue delas uma por uma. E, para surpresa dele, todas pareciam estar curtindo demais, como se estivessem se sentindo completas. Enquanto ele bebia, os atributos dele iam aumentando, e a afinidade delas também subia. Quando acabou, uma das súcubos falou que nunca tinha sentido algo tão emocionante na vida. Mesmo com a mordida doendo um pouco, o coração dela estava explodindo de tanta empolgação. As outras concordaram, dizendo que parecia que as almas delas tinham se conectado com a do Haoran, como se tivessem alcançado um estado de iluminação. Haoran também estava satisfeito. Todas as súcubos ali tinham ativado a habilidade de fusão de sangue, e ele conseguiu um monte de atributos, mas não conseguiu evitar pensar que as reações delas estavam um pouco exageradas, considerando que ele só tinha mordido o pescoço delas. Olhando para todas ainda tremendo, ele concluiu que os corpos delas deviam ser sensíveis demais. Mais tarde naquela mesma noite, lá na Vila das Súcubos, Nico entrou numa das casas e bateu a porta com força. Foi até a cama e perguntou se Haoran tinha fugido mais cedo por causa da multidão. Subiu na cama e confessou que, desde que ele mordeu ela, ficou viciada naquela sensação. Disse que agora que estavam só os dois, eles podiam aprofundar a conexão e que ele podia dar tudo de si. Se sentou na beira da cama. Toda animada, falou que ia ficar por cima dessa vez, mas aí parou. Tinha algo errado. A sensação estava intensa demais. Ela puxou o cobertor de lado e encontrou um tronco de madeira escondido no lugar do Haoran. Suspirando, se perguntou se ele já tinha achado algo mais importante do que ela. Visão Family, passando aqui no início do vídeo, só pra falar que eu criei um canal secundário. O link tá na descrição e nos comentários, então se inscreve lá pra dar aquela força, porque vai sair vídeo novo lá todo dia, então tá ligado, né? E claro, pra quem não tá inscrito, se inscreve nesse canal aqui também, pra gente espelhar sem cá logo. E é isso, vamos pro vídeo. Enquanto isso, Haoran tava no cemitério. Mesmo ainda estando no nível 1, sentia que os atributos dele estavam bem mais sólidos depois de passar o dia inteiro absorvendo sangue. Sabia que o mais importante agora era pegar cada oportunidade de combate real, subir de nível e, no fim, se vingar dos Igen. Olhou em volta, percebendo que o cemitério estava cheio de energia sombria. Baseado nas experiências com o grupo de caça, ele sabia que lugares assim geralmente estavam cheios de feras mutantes do tipo morto-vivo. Se ele liberasse energia mágica, provavelmente conseguiria atrair algumas. Haoran então liberou uma onda forte de magia, gritando para os mortos-vivos aparecerem e encararem ele. A energia se espalhou pelo cemitério, acordando os mortos de seus túmulos. Eles surgiram perguntando quem tinha ousado atrapalhar o descanso eterno deles. A fumaça foi tomando forma até virar figuras humanoides. Eram feras mutantes de nível 1 conhecidas como espectros sem rosto. Estavam putos por terem sido despertados, e um deles avançou com tudo pra cima do Haoran, querendo matar ele. Mas Haoran meteu um soco no bicho com tanta força que a cara dele explodiu. Ainda tirou onda, perguntando como uma fera mutante de nível 1 tinha coragem de tentar matar ele. Furiosos, todos os espectros sem rosto partiram pra cima dele, gritando pra ele morrer. Mas Haoran, na maior calma, socou mais um, atravessando o estômago da criatura com o punho, e ainda jogou outro de volta dentro do túmulo com um só golpe. A cada bicho que ele derrubava, os pontos de experiência do Haoran iam subindo, e ele ia ganhando nível. Continuava socando e jogando os espectros sem rosto pra longe, até correndo atrás, dos que tentavam fugir de medo. Seu nível e XP só aumentavam, até que desbloqueou uma habilidade nova, Flash Carmesim, que permitia 2 avanços rápidos em até 5 segundos. Depois de um tempo, Haoran parou para respirar, exausto, mas com um sorrisinho no rosto. Aquilo era o que os evoluídos sentiam ao lutar com feras mutantes. O painel de notificações avisou que ele tinha chegado no nível 8 e pediu para ele distribuir os pontos de atributo. Em volta dele, só os corpos dos espectros no chão.
ele sentiu um orgulho absurdo. Não era mais aquele carregador desprezado. Sabia que força, resistência e agilidade eram as melhores opções para o combate. E com a nova habilidade em mente, decidiu focar em força e resistência, uma divisão esperta. Mas aí o sistema soltou um alerta, pegando ele de surpresa. Quando se virou, viu uma fera mutante de nível 2. O açougueiro, vindo com uma espada gigante na direção dele. Por sorte, Haoran conseguiu pular a tempo e caiu mais afastado, sem se machucar. Notou que mesmo sendo enorme, o açougueiro não era lento. De repente, uma Kusarigama veio voando do lado, mas ele saltou no ar, se esquivando e criando ainda mais distância. Reparou que os nomes dos espectros apareciam em verde, ou seja, eram fáceis de lidar. Já o nome do açougueiro estava em amarelo. Será que isso queria dizer que ele era um inimigo difícil para ele naquele momento? O açougueiro veio avançando com tudo e Haoran se preparou. Tinha recebido uma segunda chance do destino e, independente de quem estivesse no caminho, ele ia passar por cima. 2 açougueiros estavam na frente dele agora. Um deles veio voando com tudo, tentando cortar ele ao meio. Haoran se esquivou e ativou o Flash Carmesim, aparecendo rapidão na lateral do bicho. Mandou um chute na cabeça do açougueiro, mas se surpreendeu com a resistência da criatura. Viu que só com soco e chute não ia adiantar muita coisa. De repente, as correntes da Kusarigama enrolaram nele, mas ele deu outro dash antes que ficasse preso, escapando por pouco. O que complicava era que os 2 açougueiros trabalhavam bem juntos, era um time bem sincronizado. A sorte foi que Haoran conseguiu arrancar uma espada quebrada das costas de um deles. Mesmo danificada, ele achou que ia servir, desde que a luta não se arrastasse demais. Avançou com tudo por trás de um dos açougueiros. O bicho percebeu e já levantou a espada gigante para atacar. Haoran bloqueou com a espada quebrada, confiante da própria força. Tinha colocado 80% dos pontos em força, então sabia que dava conta num confronto direto. Com um empurrão forte, afastou a espada do açougueiro e gritou para ele sair da frente. O bicho cambaleou, perdido por um instante. Haoran apareceu acima dele e, tirando onda, perguntou onde o bicho estava olhando, dizendo que já era tarde demais. Com um grito cheio de fúria, cravou a espada de ferro na cabeça do açougueiro, espalhando sangue para todo lado e matando o bicho na hora. O sistema avisou que ele subiu 2 níveis de uma vez e ganhou 10 pontos de atributo. Haoran ficou de cara. Um monstro só e já garantiu 2 níveis? Percebeu que enfrentar inimigos difíceis valia muito mais a pena. E aí veio outra notificação. Ele tinha alcançado o nível 10 e, como recompensa, desbloqueou uma nova habilidade, Enterro de Sangue. Essa técnica criava um pântano de sangue na área-alvo, que desacelerava os inimigos e lançava lâminas de sangue para ferir geral. O outro açougueiro gritou cheio de ódio ao ver o companheiro morrer. Haoran pulou na frente dele e perguntou, tirando sarro, se estava doendo ver o parceiro ser derrotado. Reparou que agora o nome do bicho estava em verde. Já não era mais um perigo sério. Disse que ia mandar ele fazer companhia pro outro ali mesmo. O açougueiro jogou a Kusarigama, mas Haoran desviou com facilidade, só inclinando o corpo pro lado. Tirou onda, dizendo que o bicho tinha ficado lento. Quando a Kusarigama voltou, ele se abaixou na hora certa e, enquanto desviava, explicou que mesmo sem muita experiência em combate, o tempo como carregador tinha feito ele ver muita coisa. Isso tornava os movimentos do açougueiro bem fáceis de prever. Os olhos vermelhos do Haoran brilharam quando ele encarou o bicho e avisou que ia acabar com ele usando sua nova habilidade. Ativou o Enterro de Sangue, e um pântano vermelho surgiu embaixo do açougueiro, pegando ele de surpresa. Lâminas afiadas de sangue se ergueram do chão e atravessaram o corpo do monstro, matando ele na hora. O sistema avisou que o Haoran tinha subido mais um nível e ganhou mais 5 pontos de atributo. Mesmo já tendo lido a descrição da habilidade Enterro de Sangue, ver ela em ação deixou ele de boca aberta. Era uma habilidade brutal e destruidora. Como bônus, o sistema ainda deu para ele um novo título, Matador de Mortos-Vivos. Esse título aumentava o dano contra inimigos mortos-vivos em 5%, o que deixou ele surpreso na hora. Horas depois, com o sol começando a nascer, Haoran ainda estava lá no cemitério, encarando o painel de status. Sabia que os riscos tinham valido a pena. Conseguir esse tanto de upgrade em um só dia era absurdo. Sentia que se mantivesse esse ritmo, logo ia alcançar o Zijian, aquele desgraçado com o título de Aço Superior. Do nada, o sistema notificou que a missão diária dele tinha sido gerada e precisava ser completada no prazo. Curioso, Haoran clicou no painel para ver qual era a missão da vez. A notificação dizia que, antes do próximo nascer do sol, ele tinha que absorver o sangue fresco de pelo menos uma personagem do sexo oposto para ativar a habilidade Fusão de Sangue. Cada personagem só podia ativar isso uma vez. Se não cumprisse, o sistema ia arrancar 5 pontos de atributo de forma aleatória.
Haoran ficou indignado. Que tipo de missão era essa? Beber sangue de mulher todo santo dia? Era isso ser vampiro? Achava essa punição de perder 5 pontos muito pesada, quase uma sacanagem do sistema. Só ontem ele já tinha bebido o sangue de todas as súcubos da vila, e agora vinha a mesma missão de novo. Onde é que ele ia arranjar outra mulher naquele fim de mundo? Foi aí que teve uma ideia. Olhou para o corpo de um dos espectros sem rosto, um que tinha forma de mulher. Mesmo morta, ainda era uma fantasma feminina, então tecnicamente devia servir. Ele abriu a boca, mostrou as presas e mordeu o pescoço dela, mas o sistema avisou na hora. O sangue estava podre e não ativava a fusão de sangue. Haoran achou que podia ser porque o bicho estava morto fazia tempo. Pegou outro espectro, confiando que algum deles ia funcionar. Mordeu um por um, tentando beber o sangue, mas a notificação continuava dizendo a mesma coisa. Sangue podre, não serve. Frustrado, percebeu que esses bichos pertenciam à raça dos mortos-vivos, então o sangue deles já vinha zoado de fábrica. Caiu a ficha de que tinha sido precipitado demais em sugar todas as súcubos de uma vez só. Desesperado, soltou uma onda de energia mágica forte pra caramba e gritou que precisava de mulheres, perguntando em voz alta onde podia achar alguma. Enquanto isso, na casa da Nico, ela estava deitada na cama, curtindo o cheirinho do Haoran. Mesmo ele não estando lá, a sensação era como se ela ainda estivesse nos braços dele. Mas aí ela sentou de repente. Sentiu algo, uma ligação com o Haoran, como se ele precisasse dela com urgência. Em outro canto, numa estrada deserta, um carro acelerava pelo deserto. O cara no banco do carona perguntou pro motorista se tinham pegado o caminho errado. Estavam procurando o dia inteiro e nada de achar o que queriam. O motorista respondeu que, no dia do dia anterior, uma energia mágica única tinha aparecido por um instante, e ele tinha certeza que veio daquela direção. Disse que uma energia assim era raríssima, só podia ser de uma fera mutante muito especial. Se conseguissem capturar ela e levar para a corporação, iam ser promovidos e ainda ganhar um aumento. Mas o outro cara lembrou que, se a criatura fosse tão rara assim, eles não sabiam nada sobre ela. Se não dessem conta, podia dar ruim. A mulher no banco de trás interrompeu, criticando a covardia do cara. Disse que aquilo não combinava com o espírito da empresa. Perguntou se a corporação não tinha ensinado nada pra ele. O cara se apressou pra pedir desculpa pra líder da equipe, dizendo que só estava preocupado por não terem avisado a corporação. A líder era Li Shur, uma rosa polar e líder de uma equipe de 4 evoluídos da corporação Hongshen. Ela disse pra ele não se preocupar, que ela cuidava de tudo. Garantiu que enquanto estivesse ali, nada ia dar errado, mas avisou que eles não eram os únicos que tinham sentido aquela energia mágica. Então tinham que se apressar para chegar na frente da concorrência. Pouco depois, no meio da floresta, o carro freou bruscamente na frente do Haoran. Ele ficou olhando, se perguntando se quem estava ali era humano, e mais importante, se tinha alguma mulher no meio. Era exatamente o que ele precisava. Um dos homens saiu do carro e perguntou pro motorista se aquele era o cara que estavam procurando. O motorista confirmou, dizendo que a energia mágica do Haoran batia com a reação que tinham detectado antes, mesmo sendo fraca. Nível 2, no máximo. Haoran ficou frustrado ao ver que eram homens e logo percebeu que tinham vindo para caçar ele. Foi então que Shur desceu do carro, os saltos vermelhos batendo forte no chão. Como uma evoluída de rank ouro inferior, ela analisou a roupa do Haoran e pensou que ele parecia uma fera mutante vampira, uma visão rara e esquisita, mas logo descartou ele como algo insignificante. Disse que era só um mutante nível 2, nem valia o tempo dela. Mandou os 2 subordinados acabarem com ele rapidinho e jogarem no porta-malas. Mas para Haoran o importante era, finalmente, uma mulher de verdade. Só que a alegria durou pouco. Ele viu o título vermelho dela, rank ouro. Do jeito que tava, ele sabia que não tinha chance contra ela. Os outros 2 caras também eram fortes, rank bronze superior, dava pra ver pelo título rosa. Não eram fracos, mas ele não podia ficar parado. Usou o flash carmesim e sumiu num instante, deixando os caras chocados. Reapareceu atrás da Shur tão rápido que ela se assustou. Não acreditava que um mutante nível 2 podia se mover daquele jeito. Antes que pudesse reagir, Haoran agarrou ela por trás, o que fez ela corar, totalmente confusa. Ele ainda enlaçou as pernas na cintura dela, se pressionando contra o corpo dela. Shur travou na hora, sem saber como responder. Nunca tinha passado por uma situação dessas. Os 2 homens começaram a gritar, mandando Haoran soltar a líder deles e perguntando que diabos ele achava que estava fazendo. Shur, toda sem graça, olhou para trás e perguntou o que ele queria dizer com aquilo e por que estava abraçando ela. Haoran abriu a boca, pediu desculpas e explicou que não tinha outra escolha.
Antes que ela fizesse qualquer coisa, ele mordeu o pescoço dela e começou a sugar o sangue. O painel de notificação apareceu na hora. Missão diária completada. E a força dele aumentou em 1 ponto. Shuri ficou ofegante, a voz tremendo. Disse que já tinha amadurecido muito, mas que nunca nenhum garoto tinha tocado o corpo dela antes. Chamou ele baixinho, mas num surto de emoção, liberou uma onda mágica poderosa que jogou ele longe. Ela gritou pra ele parar com aquele exagero. Haoran foi parar num tronco de árvore, caiu no chão, gemendo. Respondeu que não achava que tinha exagerado tanto assim, e que ela estava agindo como se odiasse ele de verdade. Shuri virou de vez pra encarar ele, com os olhos pegando fogo. Gritou que ele não só tocou no corpo dela, como também deixou uma marca no pescoço. Algo imperdoável, a única forma de aliviar a raiva dela. Segundo ela mesma, era transformar ele numa escultura de gelo. Só que o painel mostrou outra coisa. A afinidade dela com ele tinha subido para 30%. Haoran não conseguiu segurar o riso. Tirou sarro, dizendo que ela tinha boca dura, mas coração mole, que já tinha sacado tudo sobre ela. Isso deixou Shuri super nervosa. Mandou ele parar de falar besteira e jurou que não era só papo. Haoran viu uma luz no fim do túnel. Se ela não estava realmente querendo matar ele, talvez ainda desse tempo de escapar. Mas aí, do nada, uma carta de fogo veio voando na direção dele. Por pouco ele não foi atingido. Sorte que a Shuri viu a tempo e interceptou o ataque. Irritada, ela gritou perguntando se era uma emboscada e mandou o inimigo sair do mato. 2 caras apareceram entre as árvores. Um deles riu, chamando ela de mulher feroz, e disse pra ela não ficar tão nervosa, que eles não estavam com más intenções. O primeiro, chamado Yuen, um evoluído de rank ouro superior, falou que só tinha visto ela hesitar e quis ajudar. O segundo, Zhengji, rank ouro inferior, completou dizendo que, se ela não ia matar o Haoran, era melhor levarem ele pro centro de elite. Haoran viu o título dourado dos dois e percebeu que eram evoluídos fortes. Ficou se perguntando por que estavam todos atrás dele e já sentia que queriam acabar com ele de vez. Mas Shuri não deu espaço. Perguntou se eles eram mesmo do centro de elite e avisou que nem em sonho iam encostar no Haoran. Disse que ele já tinha sido marcado como presa pela corporação Hongcheng e que não ia entregar ele pra ninguém. Haoran, vendo a brecha, mandou na lata. Só uma mulher linda, nobre e fria como ela tinha o direito de possuir ele. Aqueles 2 caras não eram dignos. E como esperado, o painel avisou que a afinidade da Shuri subiu de novo, e ela ficou toda sem graça. Shuri falou, meio tímida, mas com firmeza, que o Haoran já era deles, e se alguém quisesse encostar nele, ia ter que passar por ela primeiro. Haoran elogiou a presença imponente da Shuri, dizendo que só com a aura dela, os 2 caras já tinham perdido. Na mesma hora, a afinidade dela subiu para 45%. Ele aproveitou o momento e também mandou um elogio para os 2 companheiros da Shuri, falando que eram bem atraentes e fortes. Perguntou se ele estava certo em achar que caras tão impressionantes assim nunca iam perder para 2 tipos tão repulsivos quanto aqueles. Os 2 concordaram na hora, cheios de orgulho, dizendo que dentro do grupo da Hongcheng, eles não temiam ninguém, mas um deles suspirou, achando uma pena a negociação ter falhado. Aí mandou o Ji ir na frente. Ji jogou um monte de cartas mágicas e gritou que já tinham dado uma chance pra Shuri e o time dela, mas agora estavam pedindo pra apanhar. Shuri nem se abalou. Levantou a mão e invocou um vento gelado, que parou todas as cartas antes que chegassem perto do Haoran. Depois, apontou pro Ji e ativou sua habilidade de nevasca. A neve começou a cair em volta, e o Ji ficou logo irritado. O vento era tão forte que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Já o Wen estava de boa, protegido por um escudo mágico. Wen observou que a Shuri estava usando a nevasca para limitar os movimentos deles e virar o jogo a favor dela. Disse pro Ji que tinham encontrado uma oponente de respeito. Enquanto isso, Shuri ficou frustrada ao perceber que a neve estava derretendo antes mesmo de chegar no Wen. Percebeu que o tal Wen, o anão, não era qualquer um, mas achava que ele não estava levando a luta a sério, pelo jeito calmo. Isso fez ela pensar que ele estava subestimando ela. Determinada a mostrar seu valor, Shuri subiu no ar e mandou os caras dela ficarem de olho no Haoran para ele não fugir. Eles assentiram, e Haoran ficou só observando ela flutuar, todo impressionado. Shuri levantou a mão, reuniu o vento gelado e ativou a habilidade Canção de Gelo. Criou uma rosa polar e lançou na direção do inimigo. Ji ficou bravo, perguntando se ela estava de brincadeira lutando com Flor, mas a risada dele parou na hora que a rosa acertou e explodiu com tudo. O pessoal da Shuri vibrou, empolgados que a Flor tinha pegado em cheio. Zoaram os inimigos, dizendo que agora não dava mais para pagar de durões. Declararam com orgulho. Esse era o poder do grupo Hongcheng. Quando a fumaça da explosão passou, dava para ver o Ji preso dentro de um bloco de gelo. Wen comentou, tranquilo,
Kyuji estava encrencado e perguntou como ele ia explicar pro pai que foi derrotado por uma mulher. Mais confiante do que nunca, Shura virou pro Wen e perguntou se ele tinha algum problema com mulheres, avisando que ele era o próximo. Mas o Wen só respondeu que ela ainda não tinha entendido a situação de verdade. De repente, um monte de flechas em formato de coração voaram no ar e acertaram os dois homens da Shura que estavam protegendo o Haoran. Eles viraram pedra na hora, deixando a Shura e o Wen chocados. Perceberam que era uma habilidade de petrificação e ficaram se perguntando quem era o novo jogador na área. A resposta veio logo quando Nico apareceu, feliz da vida, abraçando o Haoran e falando que finalmente tinha achado ele. Haoran perguntou como ela conseguiu encontrá-lo e elogiou, dizendo que ela tinha feito um ótimo trabalho. Nico respondeu que sentiu que ele precisava muito dela e saiu correndo para ajudar. Garantiu que, enquanto pudesse ser útil, ia dar o máximo. Haoran falou que ter uma seguidora como ela era incrível. E Nico respondeu toda feliz que era uma honra servir um mestre como ele. Shur, vendo aquela cena, tremia de raiva. Começou a se perguntar por que estava tão furiosa. Seria porque os dois estavam flertando na cara dela? Mas logo afastou esse pensamento, se convencendo de que não era tão rasa assim. Pensou que estava brava mesmo era porque o Haoran tinha transformado os homens dela em pedra. Determinada a resolver aquilo, Shur flutuou em direção ao Haoran e a Nico, gritando para eles pararem de se agarrar e exigindo que desfizessem o feitiço dos companheiros dela. Só que do nada, o Wen apareceu do lado dela, numa velocidade absurda. Disse que parecia que ela tinha escolhido o adversário errado e perguntou se ela achava que podia atacar os aliados dele e depois sair andando como se nada tivesse acontecido. Antes que ela reagisse, ele empurrou ela com uma força insana, jogando a Shuri longe. Ela nem conseguiu se defender e caiu no chão, atordoada com o poder dele. Haoran viu tudo de longe, espantado. Aquilo era o poder de um evoluído de rank ouro superior. Nem a Shur, que era líder e rank ouro inferior, aguentou o tranco. Sabia que nem ele nem a Nico tinham chance contra alguém como o Wen. Enquanto o cara vinha caminhando na direção deles, Haoran lembrou do que o sistema tinha dito sobre uma tal recompensa secreta, caso a afinidade de alguém chegasse a 100%. Haoran sabia que se quisesse sair daquela com vida, ia ter que apostar tudo nessa chance. Enquanto isso, Nico ficou firme no lugar, decidida a não recuar, mesmo sabendo que o inimigo era forte demais. Wen soltou uma onda absurda de energia mágica, dizendo que tinha vindo atrás da rara fera de sangue, mas que estava se sentindo com sorte por ainda encontrar uma súcubo de bônus. Gritou todo animado que se levasse os dois, o pai dele finalmente ia olhar para ele com orgulho. Tirou sarro, dizendo para eles não terem medo, que ia ser rápido e sem dor. Nico reagiu na hora, jogando suas flechas em formato de coração contra ele. Mas Wen avançou com o escudo levantado, bloqueando tudo com facilidade. Chamou a Nico de patética e gritou que nem sabiam lidar com o lixo da Hongcheng. Num piscar de olhos, apareceu na frente da Nico, dizendo que os ataques dela nem faziam cócegas. E quando estava prestes a agarrar ela, Haoran ativou o flash carmesim e surgiu na frente dela, pegando o Wen de surpresa. Antes que o Wen pudesse reagir, Haoran agarrou Nico e os dois sumiram dali com a habilidade. O Wen ficou em choque, não conseguia acreditar que eles tinham desaparecido tão rápido. Se perguntava como uma fera de nível 2 podia ser mais rápida do que seus próprios olhos. Escondido atrás de uns arbustos, Haoran percebeu que já tinha usado os 2 flashes e não tinha mais como fugir. Sabia que precisava desbloquear a tal recompensa secreta antes que o Wen descobrisse onde estavam. Mas uma coisa incomodava ele, porque a afinidade da Nico ainda não tinha batido 100%. O sistema estava lento demais. Nico, se sentindo um peso morto, pediu desculpas. Jurou que a partir dali ia se esforçar para valer e mostrar que era útil de verdade. Haoran se aproximou e disse que não era hora para desculpas. Foi chegando mais perto, até os lábios dele quase encostarem nos dela. Nico entrou em pânico, se perguntando se aquilo fazia sentido em plena batalha, mas decidiu não pensar demais. Se Haoran desejava aquilo como seguidora, era dever dela agradar. Ela aceitou o beijo, e naquele instante, a afinidade dela bateu 99%. Enquanto eles estavam perdidos no momento, Shur viu a cena e ficou furiosa. Não acreditava que eles estavam se agarrando bem no meio de uma luta. Wen também começou a tremer de raiva, perguntando se uma besta ainda era só uma besta, e acusando os dois de estarem escondidos para se beijar durante o combate. Liberou outra onda forte de magia, gritando se por acaso tivessem demorado mais um pouco, eles já estavam acasalando. Wen jurou que ia reduzir os corpos e almas dos dois em cinzas. Haoran suava de nervoso. Ainda faltava 1%. Será que nem o beijo foi suficiente? Será que não ia liberar a recompensa? Antes que pudesse pensar mais, Wen veio correndo na direção deles,
gritando para eles morrerem logo. Haoran entrou em pânico, mas de repente, uma parede de gelo surgiu na frente do Wen, bloqueando o caminho. Wen gritou de raiva, perguntando por que tinha sempre algum obstáculo no caminho dele. Na hora, percebeu que aquilo era uma barreira de proteção de gelo, e virou para Shur, dizendo que só não tinha matado ela, antes por respeito ao grupo da Hong Chen, e avisou para ela não confundir paciência com fraqueza. Shuri respondeu numa boa, perguntando se alguém como ele algum dia deixava inimigos vivos. Então declarou, firme, que o vampiro era presa dela, de mais ninguém. Dentro da prisão de gelo, a afinidade da Nico finalmente chegou a 100%. Ela ficou toda emocionada por ter sido beijada no meio da batalha. Sentia o corpo derretendo com a sensação. E aí veio a notificação. Haoran desbloqueou a recompensa secreta. Agora ele podia usar, uma vez, o Bico Sedento por Sangue, uma habilidade que liberava todos os atributos e poderes do Deus Demônio do Sangue por 10 minutos. A prisão de gelo começou a rachar. Uma energia mágica absurda explodiu pro alto, deixando o Wen e a Shuri totalmente chocados. Haoran saiu de lá andando, olhando direto pro Wen com um olhar sinistro. E com aquele novo visual, falou: "Se você não vai me transformar em cinzas, então tenta." Wen gaguejou sem acreditar no que via. Perguntava como aquilo era possível. Como um simples nível 2 agora tinha um poder tão assustador? Haoran, com um sorrisinho frio, provocou: "Tá com medo de se mexer?" Lembrou o Wen de que ele teve a chance de acabar com tudo, mas desperdiçou. Sem perder tempo, ativou a habilidade da mão do demônio e puxou o Wen com força. O cara não conseguia se controlar, tremendo de medo enquanto era arrastado. Haoran agarrou o pescoço dele com força, e o Wen, desesperado, começou a implorar por misericórdia. Disse que reconheceu os erros, que foi arrogante, que não viu a grandeza do Haoran, mas o Haoran só encarou ele com frieza. Respondeu que ele não tinha sido tão educado assim antes. Haoran ouviu os pedidos de perdão do Wen, mas respondeu com frieza, dizendo que aquela cena lhe parecia bem familiar. Lembrou como ele também já tinha sido tratado como lixo, descartado sem pensar duas vezes. E o pior, Wen era um evoluído registrado do centro de elite, o que tornava ainda mais difícil perdoar. Num movimento rápido, Haoran lançou o Wen pro alto e, em seguida, desferiu um soco brutal no estômago dele, mandando o cara voando de volta pro chão. O impacto foi tão forte que arrastou o Wen pelo solo, quebrando tudo no caminho, até atravessar um bloco de gelo e se esborrachar com força contra a terra. Quando a fumaça abaixou, dava pra ver o corpo do Wen ali, jogado no chão, todo destruído. Haoran olhou para a própria mão, se perguntando se era aquilo que sentia alguém que estava acima de todos. O poder do Deus Demônio do Sangue era simplesmente absurdo. Ele ficou em choque, se perguntando se algum dia conseguiria controlar aquilo por completo. Shur estava paralisada, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Se perguntava se aquele ainda era o mesmo vampirinho que tinha mordido ela mais cedo. Será que ele estava escondendo aquele poder todo esse tempo? Nico, tremendo, olhava para Haoran como se ele fosse algo impossível de entender. Para ela, ele era mais do que digno de ser o mestre que ela escolheu seguir. De repente, Zi conseguiu se libertar do gelo. Arrogante, gritou que aquela captura tinha sido só um deslize, mas que agora estava falando sério. Só que, ao ver Haoran segurando o casaco de um jeito estranho, perguntou o que aquilo significava. Antes que ele entendesse, Haoran ativou a habilidade Tempestade Vermelha. Uma nuvem de morcegos apareceu do nada e voou direto para cima do Ji. Ele gritou desesperado, mandando os morcegos irem embora, mas eles não paravam. Em questão de segundos, os morcegos se dispersaram, e o que sobrou foi só o esqueleto do Ji caindo no chão. O painel de notificações disparou, avisando que Haoran tinha subido 5 níveis de uma vez e ganhou 25 pontos de atributo. Ele conferiu a nova habilidade, Tempestade Vermelha. Invocava uma nuvem de morcegos que causavam um dano absurdo ao inimigo. Ficou impressionado. Aqueles inimigos de rank ouro davam uma quantidade de experiência absurda. E o melhor, ele desbloqueou a habilidade de forma permanente, fortalecendo ainda mais seu arsenal. Wen, que viu tudo acontecer, voltou a implorar por sua vida. Haoran voou até ele e falou provocando, para repetir o que tinha dito porque não tinha escutado direito. Wen, gaguejando, disse que não queria morrer, pediu para ser perdoado, e falou que o pai dele era o presidente do centro de elite. Prometeu que se Haoran deixasse ele voltar para casa, daria tudo o que ele quisesse. Haoran ergueu a mão acima do Wen e falou que ia ajudar ele a voltar para casa. Wen começou a agradecer, chamando Haoran de grande homem e jurando que ia retribuir um dia. Haoran respondeu que não precisava de nada, que ele era só alguém que gostava de ajudar os outros. E então lançou o Wen com força pro céu, desejando uma boa viagem. Shur e Nico assistiram, chocadas.
enquanto Wen era lançado pelos ares. Shuri percebeu que a direção era direto para a cidade Ota e começou a se perguntar se Howran realmente estava mandando o cara de volta para casa. O corpo do Wen atravessou uma montanha no caminho e foi parar direto dentro da cidade, explodindo através de um prédio enorme. O painel avisou que Howran subiu mais 5 níveis e ganhou mais 25 pontos de atributo. Ele chutou que o Wen chegou em casa são e salvo. Apesar de feliz com a evolução, achou que devia ter ganhado até mais XP. Começava a entender que quanto mais alto o nível, mais difícil seria subir. Logo depois, Howran voltou a olhar para Shur. Ela gaguejou, perguntando o que ele estava planejando e se era a vez dela agora, mas Howran nem respondeu. Virou para Nico e disse que estava com uma dúvida e precisava da ajuda dela. Nico respondeu na hora, empolgada, garantindo que estava com ele. Howran ativou a habilidade de ressonância de alma, conectando os dois. Uma energia intensa começou a se formar dentro da Nico, deixando ela assustada. Ela perguntou o que estava acontecendo, dizendo que toda a energia dela parecia estar se concentrando no peito, como se algo estivesse tentando sair. Ela falou, desconfortável, se perguntando se o peito dela estava escondendo algo tão grande assim, e se aquilo era a espada sagrada dele. Aos poucos, a lâmina começou a emergir do corpo dela, fazendo Nico gritar que era grande demais e pedindo para ele tirar logo. Howran segurou o cabo da espada, manteve ela firme e disse para Nico que aquilo era resultado da ressonância de alma, que estava tudo sob controle. Pediu para ela aguentar só mais um pouquinho. Momentos depois, ele conseguiu puxar a espada por completo e a levantou com orgulho. Howran percebeu que a habilidade de ressonância de alma só podia ser ativada quando a afinidade de um seguidor chegava no máximo. Através dessa conexão, um equipamento especial era materializado a partir do corpo do seguidor. A lâmina que surgiu era a Bloodblade Bredsu, uma arma poderosa que a Nico tinha dado a ele através da ligação entre os dois. Shur, do outro lado, estava sem reação. Viu Howran puxando uma espada do peito da Nico e ficou completamente travada. Se perguntou se ele realmente precisava de uma arma para derrotar ela, considerando toda a força absurda que já tinha mostrado. Será que ele estava usando aquela espada só para humilhar ela antes de acabar com tudo? Mas Howran gritou para ela parar de viajar e balançou essa espada na direção dela. Num instante, as roupas da Shur se despedaçaram, deixando ela só de lingerie. Ela olhou para baixo, confusa, sentindo um vento estranho na pele. Ficou vermelha na hora, percebendo o que tinha acontecido, e gritou que ele estava jogando sujo. Queria saber se ele ia matar ela ou rasgar ela inteira. Que decidisse logo, e ainda perguntou por que ele tinha tirado as roupas dela daquele jeito. Howran, com a maior calma, disse que palavras já bastavam. Ele explicou que aquilo foi só um pequeno teste, e avisou que se ela não quisesse acabar como os outros, era melhor seguir ele até um bosque mais isolado ali atrás. Precisava conversar com ela sobre algo importante. Pouco depois, já no tal bosque, Shur estava parada, meio desconfortável, desviando o olhar do Howran. Se perguntava o que ele queria conversar e por que ainda não tinha dito nada. O fato de ele ter trazido ela até um lugar tão privado, sozinhos, a deixava desconfiada. Começou a juntar as peças. Ele tinha poupado a vida dela antes, ainda não tinha atacado de novo. Só podia significar uma coisa. Howran estava apaixonado por ela e agora queria se aproveitar da beleza dela. Olhou para ele de novo e percebeu que, apesar de ser um vampiro, ele era fisicamente igual a um humano. E até que, pelos padrões de beleza comuns, ele era bem bonito. Com isso na cabeça, já imaginava o clássico cenário do dominante tomando a iniciativa. De repente, Howran bateu a mão com força numa árvore ao lado dela, fazendo ela se assustar. Pensou na hora. É agora. Ele vai avançar. Vou perder minha primeira vez para um vampiro? Ficou em conflito, se perguntando se aquilo era certo ou errado. Mas antes que pudesse pensar muito, Howran chegou mais perto e mandou ela repetir tudo o que ele dissesse dali em diante. Mandou ela jurar lealdade eterna a ele, prometendo que nunca o trairia. Shur ficou confusa, perguntando se aquilo era algum tipo de jogo de interpretação. Mas Howran cortou o papo, dizendo que não tinha poupado ela para ouvir perguntas. Era para obedecer. Sem muita opção, Shur repetiu as palavras dele, jurando lealdade. Quando terminou, perguntou se agora ele estava satisfeito. O painel apareceu avisando Howran que ele tinha conquistado uma segunda seguidora. Ele clicou para ver os detalhes. 24 anos, força impressionante, extremamente competitiva, aparência fria e distante. Mas também mostrava que ela tinha um coração gentil e uma pitada de narcisismo. Gostava de homens dominantes. A afinidade dela com ele estava em 45%. Depois de ver isso, Howran se aproximou ainda mais do rosto dela e disse que sim, estava satisfeito. Shur entrou em pânico. O coração dela disparou e ela achou que ele ia beijar ela. Se sentia perdendo o controle, achando que ia ter seu primeiro beijo ali mesmo, daquele jeito estranho. Mas aí Howran simplesmente se afastou e avisou que as recompensas acabavam por ali. Shur, confusa,
perguntou se era só aquilo mesmo, e o que aconteceria com o resto. Haoran nem respondeu, só disse que os dois companheiros dela logo iam voltar ao normal, e que ela podia levá-los embora. Também avisou para ela não contar nada sobre ele para ninguém, e perguntou se ela tinha entendido. Ela respondeu com um sim, meio incerto. Haoran então se virou e começou a andar para longe, dizendo que não tinha mais tempo a perder com ela. Mas aí Shura gritou para ele esperar. Ele parou, olhou para trás e perguntou se ela queria mais. Ela respondeu que se alguém visse ela naquele estado seria constrangedor, e pediu ajuda. Um minuto depois, Shura estava usando o casaco do Haoran. Ainda sentia o calor dele e o cheiro do tecido, o que a deixava meio sem saber o que pensar. Era íntimo demais. Aquilo fez ela se apaixonar ainda mais por ele, aumentando a afinidade dela para 50%. Mais tarde naquela noite, de volta à Vila das Súcubos, Haoran estava no quarto dele, pensando em tudo que tinha rolado. Era tanta coisa em tão pouco tempo que parecia surreal. Haoran não só tinha chegado ao nível 21, como também desbloqueado várias habilidades novas, incluindo a Arte Oculta do Sangue, que permitia a ele ficar invisível por um curto tempo. E o melhor, quando ele atacava enquanto estava invisível, além de sair do modo furtivo causando dano extra, ainda recuperava 5% da própria vida. Se sentia incrível com o progresso que tinha feito, e sabia que precisava continuar forçando seus limites se quisesse ficar mais forte. De repente, o painel do sistema apareceu com um alerta. Ele tinha desbloqueado o direito de desafiar a Arena do Inferno de Sangue. O sistema perguntou se ele queria participar, avisando que dentro da arena ele não ganharia experiência, e qualquer ferimento sofrido lá não seria curado automaticamente ao subir de nível ou sair do desafio. Em compensação, as recompensas seriam absurdas. Haoran entendeu os riscos. Ganhar ou perder qualquer dano que levasse ia continuar com ele, e isso podia atrapalhar no ritmo de evolução. A lógica dizia para ele esperar até estar num nível mais alto. Mas depois de tudo que tinha conquistado, só de pensar em esperar, já ficava impaciente. Levantou da cama e mandou o sistema abrir a Arena do Inferno de Sangue. Lembrou daquela frase: riqueza e poder só vem para quem arrisca. E naquele momento, ele não ligava para mais nada. Tava pronto pro que viesse. Assim que entrou na arena, já ficou impressionado com os detalhes do uniforme que deram para ele. Mas percebeu que o lugar não parecia uma arena de combate. O painel apareceu de novo, dando boas-vindas à sala de preparação e mandando ele escolher uma arma para a batalha. Sem entender muito bem, Haoran levou um susto quando várias armas começaram a se materializar ao redor. Tinha uma espada de 2 mãos que aumentava 30 de força, mas tirava 10 de agilidade. Uma adaga perfuradora de coração, que dava 30 de agilidade. Um machado de batalha que aumentava 15 de força e resistência. E um escudo solar que dava 25 de resistência e 5 de espírito. Cada arma dava bônus, e qualquer uma seria uma bela melhoria. O problema era que ele não tinha experiência com nenhuma. Ficou indeciso. Até que algo chamou a atenção dele. No meio das armas, tinha um pepino amarelo, em espiral, bem estranho, diferente das outras. Ele não dava aumento de atributo nenhum, mas tinha um efeito especial curioso. Ao acertar repetidamente o inimigo, causava um espasmo por um breve momento. Haoran pegou o pepino, deu umas giradas no ar e declarou que aquela ia ser a arma dele. Mesmo com o formato bizarro, pensou que o efeito de espasmo podia ser muito útil se usado com estratégia. Na sequência, o sistema pediu para ele escolher um entre 3 upgrades de combate. Rompedor de defesa, que reduzia a defesa do inimigo em 1% a cada golpe, uma poção que restaurava 30% da vida, ou forja de equipamento, que dava um item aleatório extra. Haoran hesitou. Não sabia nada sobre o inimigo ainda, mas com base nas experiências de jogo que já tinha tido, decidiu que diminuir a defesa do inimigo era o mais versátil e eficiente. Escolheu o rompedor de defesa. O sistema avisou que ele seria transportado para a Arena do Inferno de Sangue. Num piscar de olhos, Haoran foi sugado por um portal e caiu no meio do Inferno Carmesim. O clima era pesado, tudo parecia sinistro. E o público, só caveiras olhando em silêncio. Logo uma voz se ergueu. O anfitrião deu boas-vindas ao primeiro nível da Arena do Inferno de Sangue. Explicou que a arena tinha 50 níveis, cada um guardado por um guardião especial. Derrotar o guardião garantia recompensas valiosas e liberava o próximo andar. Uma mulher entrou no palco, se apresentando como Sally, a comentarista oficial da arena. Se descreveu como a adorável e carismática diabinha de plantão. Depois, anunciou Haoran como o desafiante, um membro de uma raça rara, mas um total novato, o que deixou ele bem irritado. Não esperava narração nesse lugar. Sally então apresentou a guardiã do primeiro nível, uma fada da floresta noturna, símbolo de mau presságio e morte. A guardiã, chamada Banshida,
entrou na arena. Ela disse ser uma mensageira do inferno, capaz de prever a morte dos mortais. Revelou que aparecia para lamentar por aqueles que iam morrer, e que sentia uma aura de morte absurda em volta do Haoran. Por isso já estava chorando por ele. Haoran encarou ela e perguntou se ela estava dizendo que ele ia morrer ali mesmo. Reparou que não havia indicador de nível sobre ela, achando estranho. Talvez o sistema da arena desativasse certas funções. Mesmo assim, ele não perdeu tempo e ativou a Tempestade Vermelha, liberando uma enxurrada de morcegos para cima da Banshida. Mas ela nem se mexeu. Com um só movimento das garras, cortou todos os morcegos no ar, destruindo eles com facilidade. Haoran respirava fundo, focado. Ele já tinha chegado longe demais para perder ali. Quando Banshida se gabou que os morcegos dele não podiam feri-la e que ele não era páreo para ela, deu um salto e apareceu bem atrás dele, dizendo que já era o fim. Mas Haoran conseguiu pular para longe no momento certo e respondeu debochado, perguntando se ela nunca tinha ouvido falar na boa e velha tática de atrair o inimigo. Ele girou o pepino espiral amarelo com confiança e perguntou como ela ia lidar com aquilo, já que os morcegos não funcionaram. Banshida arregalou os olhos na hora, visivelmente surpresa. Mas por que essa cena parecia tão errada? Ela imediatamente deu um chute no pepino e gritou que não ia deixar ele encostar nela com aquilo. O cetro voou longe e Sally, a comentarista, anunciou animada que Haoran tinha deixado cair sua arma esquisita e comentou que Banshida parecia ter uma aversão estranha a objetos em formato de bastão. Talvez isso jogasse a luta a favor do Haoran. Mas antes que Sally pudesse continuar narrando, notou uma nova cena. Haoran segurava a mão e a perna de Banshida, prendendo ela numa posição de abertura forçada. Ela tentou se soltar, mas não conseguiu. Ficou totalmente confusa com o fato de ele ser mais forte do que ela. Tropeçou e caiu no chão, com Haoran em cima dela, mantendo a mesma posição constrangedora. Ele falou que ela não esperava que a arma dele tivesse esse efeito e que só de olhar para ela, ela já perdeu a compostura. Ordenou que se rendesse. Disse com confiança que, em termos de força, ele tinha plena vantagem e que ela não ia conseguir escapar dali. Haoran ainda provocou, perguntando se aquela posição dolorida não estava difícil de segurar. Disse que se ela não quisesse sofrer mais, era melhor se render logo. Ele até prometia pegar leve. Mas antes que ele completasse o pensamento, Banshida soltou um grito absurdo, jogando Haoran longe e arremessando ele contra a parede. Haoran sentiu na hora o poder absurdo do grito dela. Entendeu que não dava para subestimar aquela mulher. Sally gritou entusiasmada que Banshida tinha usado seu ataque supremo, o Uivo Alpha. Explicou que qualquer um que ouvisse o grito despertava um medo profundo da morte, que ia corroendo o espírito da pessoa, até ela perder completamente a vontade de lutar e ser arrastada pro abismo. A plateia assistia enquanto Haoran se encolhia, tremendo e tapando os ouvidos. Sally comentou que, como previsto, ele não aguentaria o ataque, e que o resultado da luta já estava quase decidido. Dentro da própria mente, Haoran se viu preso numa ilusão. Uma mulher apareceu na frente dele, perguntando se ele tinha esquecido do rosto dela. Os olhos do Haoran se encheram de lágrimas na hora. Era a mãe dele. Ela chamou ele de idiota por duvidar de quem ela era, e falou com doçura que o pequeno Haoran tinha virado um homem. Perguntou se os últimos anos tinham sido difíceis, e estendeu a mão, chamando ele para se juntar a ela como mãe e filho, para nunca mais se separarem. Haoran deu alguns passos em direção a ela, enquanto ela falava sobre uma felicidade eterna, mas quando estava a poucos centímetros, parou. Ela perguntou por que ele estava hesitando. Perguntou se ele não sentia saudade dela. Haoran respondeu firme que a morte não era nenhuma novidade para ele. Tinha sido traído por aliados, virado comida de besta, carregava uma doença que o matava aos poucos e passou a vida fugindo entre feras e evoluídos. E ainda lembrou, a verdadeira mãe dele arriscou a própria vida para salvar ele e a irmã. Ela não fez tudo aquilo para ele jogar a vida fora ali. Com isso, Haoran quebrou a maldição da Banshida. Uma onda de energia mágica absurda explodiu de dentro dele, deixando a Banshida chocada. Ela não conseguia acreditar que ele tinha resistido ao Uivo Alpha. Haoran arrancou o pepino espiral da parede e partiu para cima de novo. Sally anunciou com empolgação que Haoran tinha resistido ao ataque e mostrado uma força mental extraordinária. A luta estava ficando cada vez mais intensa. Ele ativou a arte oculta do sangue e sumiu. Avisou para Banshida que agora ele entendia os poderes dela e que agora era a vez dele. Banshida, assustada com o sumiço dele, ativou seu Uivo Beta, uma rajada de energia mágica que varreu a arena inteira. Sally explicou que o Uivo Beta transformava o grito dela em energia destrutiva, cobrindo toda a arena. Nem invisibilidade funcionava contra isso. Mas enquanto ela estava ocupada liberando o ataque, Haoran apareceu na frente dela e empurrou o pepino espiral direto na boca dela, forçando ela a parar de gritar. O golpe reduziu a defesa dela,
e ainda restaurou 5% da vida do Haoran. Com um sorriso provocador, ele perguntou se ela podia parar de chorar, porque aquele barulho já estava irritando. Sally estava em choque. Não acreditava que o Haoran tinha quebrado a técnica da Banshida de novo. Ele puxou o pepino espiral da boca dela, dizendo que ainda não tinha acabado. O melhor estava por vir. Sem perder tempo, lançou um combo insano com o ataque. Explosão do pepino espiral, batendo nela com alta velocidade várias e várias vezes. Cada golpe reduzia ainda mais a defesa da Banshida, que já estava se contorcendo de dor. Ela pensava como era possível alguém ser tão poderoso. Com um pepino? E o pior, a cada ataque parecia que doía mais. Ela já não aguentava mais, mas Haoran não parou. O efeito de espasmo do pepino ativou, e Banshida começou a se contorcer incontrolavelmente, até cair no chão, sem forças. Quando a fumaça baixou, Haoran estava de pé, em cima dela, perguntando se ela queria que ele continuasse. A Banshida, tremendo e sem conseguir se mexer, implorou para ele parar, gritando que se rendia. Sally assistia a tudo tremendo, achando os ataques do Haoran violentos demais até para narrar. Ele gritou com ela, apontando para Banshida no chão, e mandou ela anunciar logo o fim da luta. Disse que ela já tinha se rendido e que aquilo precisava ser reconhecido. Sally pediu desculpa na hora, dizendo que tinha se empolgado demais. Aí, declarou oficialmente que Banshida se rendeu e que Haoran era o vencedor da batalha, ganhando o direito de desafiar o segundo nível da Arena do Inferno de Sangue. O painel de notificações apareceu, avisando que Haoran ganhou MEPA-10 em resistência a estados anormais, protegendo contra controle mental, veneno, hemorragia e outros efeitos negativos. Também recebeu um ponto de habilidade, que podia ser usado para melhorar qualquer skill desbloqueada. Haoran sentiu uma satisfação enorme. As recompensas não só melhoravam os atributos dele, como também deixavam suas habilidades ainda mais poderosas. Confirmou que tinha feito a escolha certa ao enfrentar a Arena. Logo depois, o sistema perguntou se ele queria continuar para o segundo nível. Haoran clicou em não. Mesmo com os prêmios, ele sabia que ainda não estava recuperado. Enfrentar o próximo desafio só por orgulho seria burrice. Decidiu que era melhor evoluir um pouco mais antes de tentar de novo. A magia demoníaca da Arena o teleportou de volta para a Vila das Súcubos. Assim que passou pelo portão, o painel avisou que uma habilidade secreta foi desbloqueada. Pacto do Vencedor. Haoran ficou surpreso e foi logo conferir. A descrição dizia que o Pacto do Vencedor permitia transformar inimigos derrotados na arena em seguidores. Fora da arena, ele podia convocar esses seguidores para lutar ao lado dele. A mente dele começou a correr com as possibilidades. Se ele chegasse além do nível 50, será que conseguiria formar um exército inteiro? Enquanto pensava nisso, ouviu um barulho vindo da própria casa. Quando entrou, deu de cara com a Nico deitada na cama dele, completamente encantada com o cheiro que ainda estava nos lençóis. Ela murmurava que, mesmo com ele fora, a cama ainda tinha o cheiro dele, e que aquilo era como o paraíso. Mas ficou toda confusa quando o cheiro ficou ainda mais forte. Levantou o olhar e viu Haoran parado na porta. Apavorada, ela se justificou rapidinho, dizendo que não era o que parecia, que não estava fazendo nada de estranho. Ela então mostrou um casaco novo que tinha feito para ele, explicando que ficou acordada a noite toda costurando, já que ele tinha dado o anterior para Cher. Fez o novo sob medida, exatamente no tamanho dele. Haoran deu um carinho na cabeça dela e agradeceu pela consideração. Disse que estava justamente pensando em como conseguir roupas novas e que ela já tinha resolvido isso por ele. Admitiu que não conseguia imaginar ficar sem ela e prometeu que ia valorizar aquele casaco. Nunca mais daria para ninguém. Nico saiu da casa com o coração explodindo de felicidade. Interpretou as palavras dele como uma declaração direta. Para ela, aquilo significava que Haoran queria que ela ficasse ao lado dele para sempre, servindo ele pelo resto da vida. E ela não podia estar mais feliz. Depois de 2 combates intensos que atravessaram dia e noite, Haoran finalmente conseguiu dormir profundamente. Mas o descanso não durou muito. Gritos desesperados ecoaram pela vila. Uma súcubo gritava que os orcs estavam atacando. Antes que pudesse fugir, foi capturada e amarrada com cordas. Uma figura gigante apareceu. Era o líder dos orcs, dando ordens para os outros orcs saquearem tudo e não deixarem nada para trás. Os orcs escravizadores comemoraram e começaram a destruir a vila, pegando tudo o que viam pela frente. Grãos, ouro, tesouros e capturando as súcubos. O líder gritava para amarrarem todas bem firme e não deixarem nenhuma escapar. Mas felizmente Nico interveio.
Nico não perdeu tempo. Atirou suas flechas em forma de coração nos orcs, acertando 3 deles e transformando os caras em pedra na hora. O líder dos orcs se virou furioso, gritando para saber quem tinha atacado e se já estavam cansados de viver. Nico respondeu com aquele tom afiado que ainda era muito cedo para ter que lidar com lixo repugnante como eles. Avisou que se não quisessem acabar igual os orcs de pedra, era melhor soltarem as súcubos e darem-o fora da vila. Mas o líder caiu na risada, perguntando que cartas ela achava que tinha na manga para ousar ameaçá-lo daquele jeito. Nico se assustou quando vários orcs escravizadores apareceram atrás dela, prontos para atacar. Por sorte, Hal'ran chegou a tempo. Ativou Enterro de Sangue, fazendo várias lanças de sangue surgirem do chão e perfurarem os orcs que estavam cercando a Nico, matando todos na hora. A XP das mortes fez o nível dele subir. Nico suspirou de alívio, percebendo que a vila estava salva. Hal'ran olhou para os orcs e comentou que ainda era cedo da manhã e já estavam causando tanta confusão. Perguntou se não podiam deixar a vila dormir em paz pelo menos um pouco. Nico foi até ele reclamando dos orcs, mas Hal'ran falou com calma para ela deixar tudo com ele. Nesse momento, o mutante de nível 3, o Orc Centurião, deu um passo à frente. Quis saber por que um vampiro estava do lado das súcubos. Gritou que aquela treta não era problema do Hal'ran e mandou ele ficar fora disso. Hal'ran se irritou, disse que o Centurião estava de brincadeira, achando que isso não tinha nada a ver com ele. Afinal, ele carregava o sangue de todas as súcubos no corpo. Disse que os orcs já tinham enchido demais o saco e agora era tarde para arrependimento. Então ativou a habilidade Pacto do Vencedor e invocou Banshida direto da Arena do Inferno de Sangue. Nico ficou chocada ao ver a Banshida aparecer, se perguntando se Hal'ran tinha mesmo convocado ela. Ficou impressionada com o poder mágico absurdo que ela emanava, mas o Centurião seguiu convencido. Gritou que Hal'ran só tinha chamado uma assistente, enquanto ele tinha de 80 a 100 orcs do lado dele. Disse que não tinha motivo para temer. Foi aí que Banshida soltou seu uivo alfa. Na mesma hora, todos os orcs travaram. Um deles se esfaqueou sozinho, gritando que tinha cometido atos desprezíveis e não merecia mais viver. Outros começaram a bater nas próprias cabeças, confessando que abusaram dos fracos, mataram, saquearam e queimaram tudo. Vários orcs perderam o juízo e tiraram a própria vida sob o efeito do uivo. Hal'ran viu a experiência dele explodir com isso. O Centurião caiu de joelhos, sentindo a mente dele ser afetada. Começou a ouvir vozes dizendo para desistir, que não valia a pena, mas ele se forçou a resistir, dizendo para si mesmo que era um centurião dos orcs. Não podia cair assim. Com muito esforço, se livrou da maldição e gritou que a honra dos orcs estava sobre os ombros dele. Mas antes de conseguir fazer mais alguma coisa, levou uma joelhada fortíssima no queixo. Mordeu a própria língua e ficou zonzo. O golpe jogou ele para trás. Hal'ran pousou no chão com elegância, depois de uma série de acrobacias, e perguntou se honra dos orcs era realmente aquilo: matar, saquear e queimar. Disse que esse tipo de honra era barata demais. Em seguida, ativou a Tempestade Vermelha, soltando uma nuvem de morcegos em cima do Centurião. Mesmo ferido, o orc gritou que a defesa dele era alta, e os morcegos não seriam o bastante para matar ele. Falou que se não fosse pelo grito esquisito da Banshida, Hal'ran não seria páreo. Isso só deixou Hal'ran mais puto. Lembrou ao Centurião que ele tinha vindo com um exército inteiro para atacar a vila e agora estava falando de luta justa. Chamou ele de ingênuo por achar que o mundo funcionava assim. Banshida lançou outro uivo alfa, e Nico emendou com sua habilidade, Luz do Amor. Os dois ataques acertaram o Centurião ao mesmo tempo, causando uma explosão violenta. Quando a fumaça abaixou, o Centurião estava no chão, todo arrebentado. Hal'ran declarou que ser piedoso com o inimigo era ser cruel consigo mesmo. Levantou a mão e usou mais uma vez o Enterro de Sangue para finalizar o Centurião, dizendo que o verdadeiro combate era acabar com o inimigo quando ele estivesse fraco. O painel avisou que ele subiu 2 níveis e ganhou 10 pontos de atributo. Hal'ran olhou para as súcubos e disse que agora estava tudo resolvido. Perguntou se todas estavam bem. Nico respondeu que graças a ele, a vila não teve grandes perdas. As súcubos que tinham sido amarradas estavam só com ferimentos leves, nada sério. As súcubos olhavam para Hal'ran completamente apaixonadas. Achavam ele incrível, poderoso e ainda por cima, lindo demais derrotando os orcs daquele jeito. Eles já sabiam que aqueles desgraçados não iam mais ter coragem de mexer com a vila e ficaram se perguntando como podiam retribuir tudo que o Hal'ran tinha feito por eles. Aí ele virou pra Banshida e falou que era a primeira vez que tinha invocado ela, mas que ela tinha mandado muito bem. Agradeceu, dizendo que os gritos dela ajudaram muito a lidar com os orcs. Banshida, meio envergonhada, respondeu que era uma honra servir ele e que, como serva leal, ia dar o máximo para cumprir tudo que ele mandasse. Hal'ran então falou que, se ela estava mesmo disposta a seguir ele,
que fosse com ele porque tinha uma missão importante pra ela. Banshida ficou sem entender nada, mas topou. Pouco depois, no meio da floresta, Howran estava sugando o sangue dela. Ela lembrou que uns dias antes ele tinha torturado ela com um pepino, deixando ela toda tremendo, e agora estava lá mordendo o pescoço dela sem querer largar. Ficou perguntando se essa tal missão era isso mesmo, satisfazer alguma loucura estranha dele. Disse que doía pra caramba, mas que se era uma ordem dele, ela ia aguentar até o fim. Aí Howran parou e soltou ela. No painel de notificação, apareceu que a afinidade da Banshida tinha subido para 50%, e que ele tinha completado a missão do dia, aumentando 1 ponto de espírito. Ele limpou o sangue da boca e explicou que não era nada de fetiche esquisito. Como vampiro, ele precisava beber sangue de uma mulher todo dia para manter a energia. Então era uma necessidade real. Depois ainda perguntou por que ela tava com uma cara estranha e se tava anêmica. Banshida se abaixou, tremendo toda, e contou que desde a luta deles na arena, o corpo dela tinha ficado super sensível. Toda vez que via ele, lembrava de como tinha sido derrotada. E agora, com ele chegando daquele jeito, o corpo dela ficou todo estranho de novo, como se fosse começar a tremer de novo. Aí ela gritou dizendo que não aguentava mais, que aquilo era vergonhoso e implorou pra ele perdoar ela por sair correndo. Sumiu dali, deixando Howran se perguntando se ela era realmente tão sensível assim.